Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Aplicativos de serviços atraem desempregados e pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho com a perspectiva de obter alguma renda. A meritocracia pode ensejar desigualdades num país como o Brasil? E no bloco de entrevistas, o advogado Murilo Chaves fala sobre a natureza jurídica das relações na gig economy, em que aplicativos de internet conectam usuários a prestadores de serviços. Hora Extra está começando agora. A cada dia, a crise coloca nas ruas um contingente de jovens desempregados que decide trabalhar de bicicleta ou de moto na prestação de serviços em busca de alguma renda. Eles são microempreendedores ou não passam de trabalhadores precarizados? Veja na reportagem a seguir. Eles estão por toda parte e não tem como passar despercebidos, não. As bolsas coloridas na garupa da moto mostram logo. Lá está um entregador de aplicativo. Numa época em que muita gente prefere comprar comida pronta sem sair de casa, a tendência desse tipo de serviço é só crescer. Basta apenas alguns cliques no celular e depois de alguns minutos o entregador está na porta com o lanche na mão. Augusto é um deles, faz entregas há 4 meses. Chega a rodar 10 horas por dia e só descansa aos domingos. Ele estava desempregado quando decidiu trabalhar no ramo. Devido à crise, que a gente está se passando no momento no país, essa dificuldade de se encontrar um emprego formal, registrado em carteira, as portas do mercado estão bem fechadas mesmo. A gente encontrou essa forma terceira de trabalhar em aplicativo de delivery, que foi a solução mais fácil, até mesmo para poder conseguir um mantimento em casa. Todo dia ele sai do município de Senador Canedo e vem para Goiânia trabalhar. Tirando os gastos com combustível e outras despesas, o rapaz de 23 anos consegue ganhar, nos dias melhores, em torno de R$150. Ajuda a pagar as contas, mas a rotina sobre 2 rodas é puxada e perigosa. É final de tarde e lá vai ele enfrentar o trânsito pesado. A realidade de Augusto é a mesma de muitos brasileiros que encontraram nesse tipo de serviço uma forma para sobreviver. Estima-se atualmente que 4 milhões de pessoas trabalham como entregadores de aplicativos em todo o Brasil, seja de moto ou de bicicleta. Tiago pedala cerca de 70 quilômetros por dia para fazer as entregas. Mesmo sendo cansativo, para ele a autonomia que o serviço oferece é bem vantajosa. Uai, mano, eu acho massa pedalar. Também tem essa parte aí do chefe aí, que ninguém conversa na sua cabeça, mano? Aí é de boa. É massa por causa disso, Não tem encheção de saco e você faz seu horário, mano? Você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você faz seu dinheiro. É mais de boa. O jovem conta que às vezes trabalha até depois da meia-noite em cima da bike e já perdeu o medo de assalto. Ah, medo não tem não, Já fui assaltado outras vezes já. Em ônibus, já na rua. Aí não tem medo mais não. Acostumou? Acostumou, já era. É de boa já. Uma pesquisa da Fundação Instituto Administração mostra o perfil dos empregadores. Eles têm idade média de 29 anos, a maioria é homem, 73% tem apenas o ensino médio completo e quase 12% possuem ensino superior ou pós-graduação. Muitos enfrentam jornadas de trabalho exaustivas, mais longas que as 8 horas previstas pela CLT. Eles também estão sujeitos a punições, como suspensão temporária do serviço, caso não estejam dentro dos padrões de atendimento do aplicativo. Isso tem sido alvo de críticas. É uma situação muito preocupante a deles, Parece-nos uma forma de precarização das relações de trabalho, haja vista que esses trabalhadores não têm uma cobertura previdenciária, uma segurança específica. E ainda há uma dúvida sobre se há uma relação ou não de emprego nessas situações. Se a gente for olhar por uma subordinação clássica, a gente não vai encontrar ali aqueles elementos de uma relação de emprego propriamente. Mas a gente consegue visualizar ali uma subordinação que se diz estrutural, que aquele trabalhador está inserido dentro da dinâmica da empresa. Isso pode gerar, para alguns, um vínculo empregatício. Ainda segundo o juiz, esses trabalhadores também precisam ser protegidos pela lei. Uma possível legislação deveria tratar, sobretudo, da jornada de trabalho
e também da cobertura previdenciária a esses trabalhadores, que ficam sem assistência em caso de acidente, em caso em que eles precisam de alguma assistência do Estado. Para Augusto, esse é um serviço temporário, até conseguir um emprego de carteira assinada. A minha perspectiva para o futuro, né, é voltar a trabalhar na minha área, é uma área de vendas. Espero, né, conseguir retornar para essa área, até mesmo porque, no entanto, o mercado não está bom, não está produtivo, mas eu tenho certeza que uma hora vai melhorar, a construção civil vai voltar em alta e nós retornaremos aos trabalhos aí de vendas novamente do segmento. A meritocracia tornou-se um dos principais ideais sociais. A questão é saber se ela pode ensejar ainda mais desigualdade num país como o Brasil. Estudos científicos sugerem que acreditar na meritocracia torna os indivíduos mais egoístas e preconceituosos. Ser bem-sucedido, ter dinheiro, poder, reconhecimento profissional. Quem não sonha com isso? Mas para merecer, tem que se esforçar, né? Tem que investir, né, e estudar para ser alguém na vida, se realmente quer, né? Tem que ter sorte, fé e coragem de enfrentar para conseguir as coisas. É o esforço, né, a dedicação de cada um, né? Depende da dedicação de cada um, né? Quem não nasceu em berço de ouro, desde pequeno ouve o pai e a mãe dizer: precisa estudar muito, trabalhar duro para subir na vida, para chegar lá. E tudo que conquistar é por mérito seu. Será mesmo? É justamente essa ideia de meritocracia que tem sido questionada. Estudos mostram que muitos têm mérito, mas poucos têm sucesso. O que separa um do outro? O esforço individual? Ou há outros fatores que influenciam nisso, como as condições sociais ou até mesmo a sorte? A gente tem vários fatores que elucidam, né, que mostram, são várias variáveis que mostram de fato por que o indivíduo chegou e galgou o sucesso. Nunca podemos instrumentalizar exemplos isolados, por exemplo, Joaquim Barbosa, ministro do STF, que foi ministro do STF, como exemplo de pessoa, por exemplo, negra que veio de família humilde e consequentemente conseguiu galgar esse sucesso. Nós estamos falando de um desvio da curva. Normalmente, num país como o nosso, onde 6 pessoas têm o mesmo patrimônio, por exemplo, que 100 milhões, onde nós temos a maior desigualdade social do mundo, onde jovens hoje abandonam a escola muito cedo porque tem que ajudar os pais para trabalhar, onde 23% dos jovens hoje não trabalham nem estudam. O que será que eles estão fazendo? Então, de forma alguma, reproduzir de que somente a sorte ajuda o indivíduo. Mas também não podemos falar que o indivíduo sozinho, por si só, ele consegue talvez galgar sucesso ou não. É preciso um esforço maior de compreensão, que vai justamente da análise das prerrogativas de que talvez a desigualdade social no Brasil ela seja um obstáculo gigantesco para a gente debater de fato as igualdades de oportunidades. A meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquia e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. Segundo o professor doutor em Sociologia, o conceito surgiu na década de 60 e precisa ser analisado considerando principalmente as desigualdades sociais no Brasil. A ideia do mérito, a ideia de você, enquanto indivíduo, conseguir galgar sucesso na carreira, ela é uma prerrogativa liberal, ela veio como uma prerrogativa pós-Revolução Francesa, que veio a colocar condições iguais para as pessoas no que tange a prerrogativa legal. Então todos são iguais perante a lei, portanto todos têm, em tese, as oportunidades iguais de poder concorrer para poder, por exemplo, conseguir alcançar um sucesso profissional. O que a gente vê no fundo, na realidade, é que essa ideia ela não tem tanto fundamento em se tratando de um país tão desigual como o nosso. O conceito de meritocracia não é um conceito falso em si, mas é um conceito que precisa ser analisado à luz de muito estudo e reflexão, tanto da parte sociológica, da parte psicológica, da parte histórica e etc. Pesquisas em psicologia e neurociência sugerem ainda que acreditar na ideia de meritocracia é prejudicial à sociedade. Experimentos comprovam que um jogador que acha que é mais capacitado do que o outro tende a ser mais egoísta na distribuição de um prêmio, por exemplo. Esse tipo de pensamento também instiga o preconceito. Tem pessoas que já foi pobre e hoje é igual você está falando, estudou e né, e conseguiu, aí fica... Né? Não é todas as pessoas que é igual. Muitos não, muitos continuam sendo humildes, outros não, outros se exaltam. Tem muito engenheiro que chega, passa em você e nem fala com você, entendeu? Já tem outros que chegam, já conversam, tudo. Segundo o sociólogo, para mudar essa realidade, o poder público precisa dar condições iguais para todos. É muito injusto a gente imputar somente ao indivíduo o ônus do seu fracasso ou o bônus da sua vitória. A gente tem que pensar muito além disso. E aí vai justamente da gente falar em oportunidades de fato, igualdade de oportunidades em vez de igualdade de condições. No próximo bloco, o advogado Murilo Chaves fala sobre a natureza jurídica das relações na gig economy, em que aplicativos conectam usuários a prestadores de serviços.
Seria a empresa responsável pelo aplicativo uma mera facilitadora ou a real empregadora dos prestadores de serviço? O número de plataformas digitais que tem como objetivo conectar usuários e prestadores de serviços cresceu exponencialmente nos últimos anos. Empresas de tecnologia como Uber, Lyft e TaskRabbit, entre outras nascidas na Califórnia e em São Francisco, fazem parte desse novo modelo de negócios chamado Gig Economy. A questão é saber se empresas que detêm plataformas de conexão estariam explorando a mão de obra sem observar direitos trabalhistas. E para falar sobre a natureza jurídica dessas relações de trabalho, o nosso convidado de hoje é o advogado Murilo Chaves. Bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Murilo. Obrigado, Fabiola. Muito obrigado. Doutor Murilo, a tecnologia traz novos modelos de negócio e daí surgem novas relações que o direito e a legislação ainda não conseguem acompanhar. A natureza da relação entre o motorista de Uber, por exemplo, na Gig Economy, e a empresa que administra a plataforma digital tem sido objeto de questionamento na justiça. Como vem decidindo os tribunais acerca desse assunto? Como você disse, os tribunais ainda não conseguem acompanhar a evolução da tecnologia. Essa gig economy é um modelo importado dos Estados Unidos e é uma economia sob demanda. Então, o motorista do Uber, teoricamente, não tem vínculo trabalhista com a Uber. O motorista de aplicativo de entrega não tem vínculo de trabalhista com o restaurante que ele entrega, com o aplicativo que ele usa. Mas os tribunais, pouco a pouco, vêm decidindo nesse sentido, que o vínculo não existe. Embora um juiz ou outro aqui no Brasil, nos regionais, tenha entendido que existe sim vinculação, porque entendem que nessa relação estão presentes os elementos de subordinação, de onerosidade, de habitualidade, e uma decisão ou outra reconhece o vínculo de emprego. Ok. E essa indefinição por parte da Justiça causa insegurança jurídica nesse meio, nessas relações? Com certeza sim, porque para as plataformas digitais existe muito clara é muito claro esse entendimento de que não há vínculo, de que é uma possibilidade de conectar mão de obra para usuário e para consumidor dessa mão de obra. E para alguns motoristas, até para que eles tenham uma renda mensal, que se utilizam desse aplicativo, para que eles tenham uma renda mensal adequada e compatível, a jornada de trabalho é muito maior do que uma jornada normal. A segurança desse trabalho, não existe uma carteira de trabalho assinada, não tem um seguro, não tem uma previdência, ele não está protegido. Então, para ele, muitas vezes, ele se sente explorado, a mão de obra explorada pelo aplicativo, sem qualquer proteção do Estado e da empresa que o explora, em relação a esse trabalho. Para ele, existe o vínculo, para a empresa não existe. Quando se leva para o judiciário vai olhar os elementos fáticos, os elementos probatórios daquela relação. Então, causa sim insegurança jurídica, tanto para um lado quanto para o outro. O que pode acontecer e provavelmente vai acontecer ao longo do tempo é que essas demandas vão chegar nos tribunais superiores, no TST, no STF, e lá eles vão pacificar o entendimento. Mas até lá nós sabemos que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Nós vamos agora para a pergunta da servidora aqui do TRT, Juliane Soares, que ela vai perguntar de novo sobre essa relação jurídica, você pode responder um pouquinho. Vamos lá. Olá, Dr. Murilo Chaves. Seria a plataforma digital uma mera facilitadora da prestação de serviço ou a real empregadora nessa relação de trabalho? Como nós havíamos comentado brevemente, a plataforma digital, para ela e para o objetivo para o qual ela foi criada, é um facilitador. Ela quer conectar pessoas que precisam do transporte, usuários como nós, como todo mundo que utiliza, com pessoas que fornecem esse transporte. No Uber, por exemplo, nesses aplicativos de transporte de passageiros, não tem como a plataforma verificar, certificar que esse passageiro está sendo exclusivo, se ele presta serviço em outro horário. Ela, até onde nós sabemos, não determina que ele tem que acordar às 8, levantar e começar a trabalhar às 9, parar ao meio-dia. Então, ele faz o seu horário. A plataforma funciona hoje como uma mera facilitadora dessa conexão. É claro, existe aí uma discussão por trás que nós não estamos tratando aqui nesse primeiro momento. Mas qual que é a discussão? Esse ganho da plataforma
exagerado muitas vezes, porque nós vemos aí que esses aplicativos batem a casa dos bilhões de faturamento. Sim. Esse ganho da plataforma, explorando essa mão de obra baixa, né, e barata, essa mão de obra barata, tem que ter algum sopesamento aí nessa relação, por mais que não exista uma relação de emprego. Então, respondendo a pergunta dela, a plataforma é uma facilitadora, na minha opinião, no meu ponto de vista. Mas até que ponto ela pode facilitar pagando pouco por essa mão de obra? Ela não teria responsabilidade por esses motoristas, né? Porque se eu, usuário da plataforma, reclamo de um motorista, a plataforma vai lá e me responde. Ela é responsável por isso, pelo meu transporte, eu estou contratando a plataforma. Mas e o motorista que presta o serviço para essa plataforma? Ele não seria digno também de uma proteção? Um seguro, né? É um grande questionamento. Um seguro, um valor mais alto, um plano de saúde. Um plano de saúde, um seguro, um valor mais alto para receber por hora dessa direção, uma proteção de previdência, alguma coisa nesse sentido. Ele não seria digno dessa proteção? É o grande questionamento. É uma discussão que o Brasil vai ter que avançar nela, Com toda certeza. Mas e o fato dos motoristas serem obrigados a observar padrões de qualidade e estarem sujeitos a certas penalidades? Não implicaria subordinação? É nesse fato, justamente, nesse ponto, que alguns juízes do trabalho aqui do Brasil estão trazendo algumas condenações para esses aplicativos, reconhecendo o vínculo de emprego. Eles falam que a partir do momento em que o motorista está disponível para trabalhar e o aplicativo chama, existe aí a habitualidade, que é essa questão de disponibilidade e necessidade da prestação de serviço. E a partir do momento que o aplicativo impõe condições de trabalho, o carro tem que ser de tal ano a tal ano, ele tem que estar limpo, lá tem que ter balinha e água, você tem que atender assim assado o passageiro, dessa forma, com esse procedimento padrão. A partir do momento que ele impõe isso, haveria aí uma subordinação. Um modelo diferente, é claro, porque o empregador não estaria mandando ordens, mas haveria aí uma subordinação. No Vale do Silício, por exemplo, em algumas pizzarias na Califórnia, quando você pede uma pizza do hotel, de uma casa, vai um carro autônomo te entregar. Então vai um carro sem motorista, você digita uma senha, ele abre o vidro, você pega a sua pizza, o carro fecha e vai embora. Acontece isso já. É claro que essa modernidade, essa modernização da tecnologia vai chegar aqui. Então, se a legislação não conseguir acompanhar, nós teremos cada vez mais controvérsia com esse tema, né? É um tema que tem que avançar muito ainda. Mas o que nós temos hoje de modelo é que o padrão da plataforma de transporte de passageiro, de pedido de comida, de restaurante, etc., ela é um mero facilitador. É o que nós temos hoje de modelo. Agora nós temos que avançar nesse sentido. Ok, doutor Murilo. Nós vamos para um rápido intervalo hoje conversando com o advogado Murilo Chaves sobre a chamada Gig Economy, a relação jurídica entre plataformas digitais, aplicativos e os prestadores de serviço. Voltamos já, não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Murilo Chaves sobre a relação jurídica existente entre plataformas digitais, aplicativos de internet e os prestadores de serviço. Doutor Murilo, que princípios podem ser levados em conta na análise da relação jurídica na Gig Economy? O primeiro princípio que pode ser levado em conta nesses casos e, sobretudo, é levado em consideração em quase todos os casos na Justiça do Trabalho é o princípio da primazia da realidade. O contrato de trabalho ele é um contrato realidade. Não adianta eu formalizar uma relação de trabalho, um contrato de trabalho de um jeito e praticar de outro, que é a prática que vale. O primeiro princípio que é analisado sempre é assim, vai analisar se existe subordinação. Como que esse motorista trabalhava? Existe uma imposição de horário? Então vai analisar se existia onerosidade, como era a remuneração, era fixa, era por demanda, existia pessoalidade, ele poderia se substituir por outra pessoa, E nos aplicativos, por exemplo, não existe pessoalidade, porque quando você chama um motorista, tem a foto, tem o nome, tem o carro, se vier um outro motorista ali, você não vai entrar no aplicativo. O princípio da primazia da realidade. Do outro lado, o princípio da livre iniciativa. Ele é o empreendedor ou ele é o empregado? O princípio da proteção ao trabalhador. Qual proteção ele tem caso ele seja reconhecido trabalhador? Então, são vários princípios e é uma análise complexa, não é uma análise simples. Certo, e existe também o da autonomia da vontade, Ela não estaria limitada pelas regras de ordem pública, como as regras do direito do trabalho, cujo caráter imperativo visa a proteção do trabalhador? Sim, é uma norma de ordem pública. A autonomia da vontade estaria talvez limitada. É uma análise também que se tem que fazer e eu penso que vai ser feita nos tribunais superiores, por conta dessa questão de fundo constitucional. Mas nós temos que pensar no modelo que existe hoje no Brasil.
no meu entendimento, no modelo que existe hoje de plataformas e aplicativos, sem regulamentação dos municípios, sem regulamentação dos estados, nós temos hoje um aplicativo que liga, que conecta usuários de serviço a prestadores de serviço. O motoboy que entrega lá a comida que eu peço no final de semana, ele pode ter uma empresa e pode trabalhar em outro local. Ele pode ter uma empresa de mototáxi e trabalhar em outro local. Da maneira como está hoje, eu vejo muito complicado, muito complicada uma condenação desses aplicativos a um reconhecimento de vínculo. Agora, se os municípios começarem a legislar e regulamentar a utilização aqui, a forma de remuneração, a forma mínima, porque isso já acontece em outros locais. Se isso acontecer e os aplicativos descumprirem esses propósitos, aí tudo bem. Aí eu entendo que é viável um reconhecimento de vínculo na maneira como está, mas caso seja regulamentado e seja descumprido. Nos Estados Unidos, onde tudo começou, já existe uma regulação dessas relações? Diferente do Brasil, lá cada estado tem a sua própria legislação. Então, em alguns estados existe regulamentação, sobretudo para aplicativos de transporte. Em Nova York, a Uber fez um acordo no ano passado para pagar cerca de 68 milhões de reais, era cerca de 16 milhões de dólares. Então, em Nova York, ela fez um acordo para pagar isso e investir esse valor no bem-estar e na qualidade de vida dos seus motoristas. Então, lá, quando há aumento de tarifação da passagem, porque tem um percentual que o motorista destina para o aplicativo. Quando aumenta esse percentual, os motoristas fazem protesto, etc. E os aplicativos costumam reagir tentando fazer ali uma conciliação com esses motoristas. Já está mais avançado que no Brasil, mas também lá nós temos esse serviço há muito mais tempo. Então, Murilo, na sua opinião, esse novo modelo de negócio tende a crescer no país? A quem ficaria o encargo da proteção da parte mais fraca nessas relações, né? A doutrina e jurisprudência ainda precisam evoluir nesse sentido? Com toda certeza, e começando pelo final do questionamento, a doutrina e a jurisprudência têm muito que evoluir. E evoluirão, isso é fato. E esse modelo veio para ficar. Ele vem com o aumento da tecnologia, com o crescimento da tecnologia. Pensemos 10 anos atrás, nós teríamos possibilidade de imaginar que nós utilizaríamos um carro por meio de um celular que não era táxi, que não é credenciado, etc. Eu penso que nenhum de nós pensávamos nisso. Pensemos daqui 10 anos, como será? Essa evolução não ocorre a passos lentos, ela ocorre a passos largos. Eu penso que em 10 anos nós nem teremos carros particulares mais. Pouca gente vai ter o seu carro. Então, eu vou pegar num ponto um carro de uma empresa dessas, libero aqui com o meu celular, vou a Brasília, resolvo um problema, deixo esse carro lá e as coisas tendem a evoluir assim. Por isso que nós falamos já no início, se a legislação também não evoluir, nós teremos sérios problemas, porque o legislador tem que começar a pensar de acordo com essa tecnologia, para cercar de todos os lados, proteger o trabalhador e também deixar que as empresas atuem no mercado de acordo com as leis do Brasil. Para finalizar, nós temos a última pergunta do advogado José Humberto Meireles. Olá, doutor Murilo. Eu gostaria de saber acerca de gig economy. Como que a gente pode fazer para que, a título de sugestão que você poderia dar, para que a gente pudesse avançar nas relações trabalhistas? De modo que essas questões que envolvem motoristas de aplicativos e questões que envolvem prestadores de serviço com relação a aplicativos de internet, esse tipo de coisa. O que você sugeriria de mudança na legislação trabalhista para que a gente pudesse flexibilizar a legislação trabalhista de forma legal e que isso não suprimisse direitos dos trabalhadores? Excelente pergunta, um amigo, José Humberto, inclusive estudioso do direito do trabalho, e eu penso que nessa sugestão de legislação, nós até pincelamos sobre isso também já durante as perguntas. Talvez uma obrigação desses aplicativos de garantirem aos trabalhadores, garantirem aos motoristas, aos que são parceiros dos aplicativos, e assim eles denominam, garantir a esses parceiros possibilidade de acesso à previdência de maneira mais facilitada, estabelecer uma obrigatoriedade, por exemplo, de um seguro de acidentes pessoais, porque tem entregadores de bicicleta, de moto, de carro, e eles estão no trânsito, que a gente está submetido também aos riscos do trânsito. Talvez um seguro de acidentes pessoais, talvez uma limitação de um percentual para as empresas, garantindo um repasse mínimo para esses motoristas e esses usuários de aplicativo. Eu penso que dessa forma conseguiríamos deixar as empresas livres para atuarem no Brasil e protegermos também os motoristas e parceiros desses aplicativos que se predispuserem a trabalhar por eles. Dessa forma, nós estaríamos garantindo o mínimo para os parceiros do aplicativo, garantindo a atuação do aplicativo e trazendo uma proteção para as duas partes. Muito obrigada pela entrevista, doutor Por nada, é um prazer estar aqui novamente. Com certeza vamos discutir desse assunto novamente daqui para frente. Com certeza, um abraço a todos. O Hora Extra fica por aqui.
Obrigada por sua atenção. Hoje conversamos com o advogado Murilo Chaves sobre a Gig Economy, a relação jurídica entre plataformas digitais, aplicativos de internet e os prestadores de serviço. Obrigado por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Até a próxima semana.